Eu fico acompanhando as teorias que são veiculadas pelas mídias sociais e fico me perguntando, ou melhor, me pergunto e tenho a resposta. Quem seriam os responsáveis por veicular tanta besteira, tanta abobrinha, tanta fake news como tem acontecido nos últimos tempos nesse país? É a mesma coisa de jogarem um brinquedinho para que o povo fique se divertindo com esse brinquedinho e não abra os olhos, não olhe adiante, não amplie os horizontes para aquilo que é realmente necessário, para aquilo que se constitui na realidade, na verdade. Então, a resposta é que os próprios políticos têm interesses nisso, né, nessas fake news, nessas notícias falsas, nessas teorias de conspiração, assim como também todo o sistema. O sistema é o primeiro, é o maior interessado nisso tudo. Nos últimos tempos nós temos visto, por exemplo, aí nas mídias sociais, urnas fraudadas, nós temos visto aí invasões de uma série de instituições, nós temos visto aí o exército marchando de um lugar para o outro, nós temos visto aí o transporte de blindados de um lado para o outro, movimentações aí, sabe, as coisas mais absurdas, né? Sabe, coisas assim que beiram o absurdo, tem tanta coisa aí acontecendo. Mas qual é o grande objetivo disso tudo? O grande objetivo é exatamente tirar o foco daquilo que realmente interessa, a raiz dos problemas, né? Sobre o que e sobre qual base o sistema está instalado no Brasil, sobre quais argumentos, sobre quais desculpas o sistema político e o sistema internacional consegue se manter no controle por tanto tempo. E os problemas e por onde isso acontece, eu já citei aqui algumas vezes, tá? Já citei a democracia, que é uma delas, tá? E a outra extremamente importante chama-se Constituição. A Constituição, ela do Brasil principalmente, né? A Constituição brasileira, ela é uma dúvida só, e foi feita para ser assim, né? Algo absolutamente dúbio, absolutamente cheio de controvérsias, e isso permite uma série de manobras, conforme nós estamos vendo aí nos últimos tempos, uma discussão interminável sobre milhares de temas, né? de pequenos emendas. Se você assistir aí uma sessão aí do Tribunal de Justiça, você vai ver que se discute centenas de sentenças e emendas e proposituras e teorias, né, jurídicas em cada sessão daquela, né? Ou seja, a Constituição brasileira, ela é absolutamente aberta para estar recebendo emendas, estar recebendo aí ajustes, né, em favor da classe política, em favor do poder estabelecido no país. E, portanto, nós vemos aí nos últimos tempos toda essa discussão de se é constitucional ou não é constitucional, né? Eu acho até interessante o povo perder tempo, por exemplo, discutindo se uma intervenção militar ela é constitucional ou não. Ela é constitucional ou não dependendo do povo. Depende do povo. Mas não na maneira como estão colocando aí, de ir para as ruas e ficar fazendo passeatas, não é por aí. Ela tem que acontecer de uma maneira totalmente formalizada,
de uma maneira inconteste, também a partir de documentos, tá? E que seja de uma maneira que sobreponha e sobrepuje a vontade ou aquilo que está expresso nessa Constituição mandrake que nós temos aqui no Brasil. A nossa Constituição, ela é tão ruim, que nós não sabemos se nós somos iguais ou diferentes. Porque no momento em que, por exemplo, acontecem fatos aí como Lava Jato, com uma série de outras operações aí da polícia conforme estão acontecendo, alguns aí são absolutamente diferentes da grande maioria que existe nesse país, né? E elencam a maioria do país exatamente muitas vezes para livrar a cara de determinados vigaristas, determinados bandidos que estão aí dentro da política e que agora estão sendo aí descobertos, né? Como se ninguém soubesse antes que eles são pilantras de carteirinha desde muito tempo, né? O grande problema, então, a Constituição, ela permite exatamente esse tipo de ajuste. Nós podemos ver aí em 2 semanas, né, o que aconteceu. Aécio Neves, Michel Temer foram livrados e diante, né, e também esse livramento que eles sofreram sempre foram regados aí a muita discussão de constitucionalidade de determinadas atitudes e determinadas leis que deveriam ser aplicadas e não foram, né? Já começou desde lá de trás, né? Quando nós vimos aí no TSE a discussão a respeito da chapa Dilma Temer, uma discussão interminável sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade, que no fim acabou livrando essa gente, né, para continuar praticando seus crimes aí abertamente, mesmo sabendo-se que aconteceram uma série de crimes como Caixa 2, desvio de verbas, e assim vai, e assim sucessivamente, né? Então, eles estão sempre livres e amparados na Constituição brasileira. Nós precisaríamos ter uma Constituição paralela a essa que aí está. Ou seja, uma coisa que eu sempre digo aqui: o que o povo quer e o que o povo não quer. E isso ser colocado de maneira pétrea, né? E isso ser seguido à risca, porque é isso que faz nações crescerem. Ficar mudando regra do jogo no meio do campeonato, né? Você faz aí um campeonato de futebol, depois você começa a modificar as regras, com certeza isso no fim vai acabar em confusão, vai acabar em briga, né? E briga com relação aí dentro de uma nação, a coisa ou ela tende a uma revolução, onde o povo se revolta, ou ela tende a uma ditadura, onde se estabelece um poder que não pode ser dissolvido de maneira nenhuma a partir da vontade do povo, nem mesmo através de armas, nem mesmo através aí de muito sangue rolando, conforme dizem aí alguns sanguinários que existem no Facebook, que falam isso daí somente para tentar intimidar. Mas nós sabemos que no Brasil isso não vai acontecer. O que vai acontecer é talvez um povo aí se tornando absolutamente miserável e localizado nas mãos aí desses oportunistas e aproveitadores que aí estão encastelados, né? Virou um verdadeiro forte Apache a Constituição brasileira para esses bandidos políticos que nós temos. É de suma importância de se começar a pensar uma Constituição paralela a essa, e dentro daquilo que eu coloquei em meu último vídeo, que isso seja colocado no bojo das Forças Armadas, tá? Para que, se havendo uma intervenção, as Forças Armadas estejam cientes daquilo que o povo precisa e daquilo que o povo quer. As diretrizes estarem sendo ali alicerçadas
para que o dia seguinte seja conforme a nação necessita, conforme o povo quer que seja feito. Caso contrário, corre-se o risco de, por exemplo, estar-se aí incentivando alguma coisa, por exemplo, como intervenção militar, e não se saber quem é que está do outro lado e quem é que está com o poder sobre as Forças Armadas na realidade. Eu já tenho visto muita coisa, tem muito espertinho aí já se movimentando, no sentido até de uma monarquia no Brasil, né? Que seria a coisa mais estúpida, mais idiota que eu já vi em toda a minha vida, falar-se em monarquia nesse país. Ou seja, e pior, monarquia com os mesmos, né? Os monarquistas estão aí de volta com os mesmos reis, né? Com a mesma família real que sugou esse país aqui. Naquele tempo não existiam leis, a única lei que existia é pague seu imposto em dia, né? Que foi conhecido como derramas e tudo mais aí, né? A família imperial portuguesa, que nós queremos ver bem longe daqui, essa gente já está se movimentando no sentido aí de dar legitimidade a esse tipo de ideia absurda, né? Então é preciso tomar muito cuidado e saber-se para que tipo de ideologia existe por trás do grupinho que você costuma seguir, né? Se você segue aí um grupinho monarquista, né? Se você segue um grupinho libertário, se você segue um grupinho social fabianista, se você segue um grupinho socialista, né? Quem é que você está seguindo, né? Porque na maneira de falar, naquilo que se diz, naquilo que se coloca para as pessoas, você já é possível se identificar qual que é a do camarada, qual que é a do grupinho que você está participando, né? Aqui o papo é reto, o papo é nacionalista, o papo aqui é partido único, o papo aqui é uma nova Constituição, o papo aqui é as Forças Armadas intervindo, mas com diretrizes redimidas ou redigidas pelo povo nas mãos. Esse é o início de uma nação nacionalista. É assim que se começa, tá? E mais uma coisa, uma Constituição paralela com causas pétreas, ou seja, que não podem ser mudadas no meio do campeonato e sem chance para o escapar com esses bandidos e para dar liberdade para esses vagabundos com tanta facilidade assim, né? E pior, gastando dinheiro do povo nessas sessões intermináveis que nós sabemos conforme terminam e que são verdadeiras patifarias. Mais um recadinho que eu gostaria de deixar aqui é que depois do meu último vídeo fizeram um comentário que eu achei muito engraçado, que eu não posso deixar de comentar. Eu falei no último vídeo meu a respeito de lideranças, né? Que os intervencionistas deveriam ter uma liderança única para poder aí estar acontecendo, né? Ou melhor, formalizar-se um movimento intervencionista, nem que fosse aí numa associação, para que ela passasse a existir e para que o nome de pessoas, né, possam ser recebidos aí pelo alto comando, né, do Exército. Porque não adianta você chegar lá na porta sem nome, sem lenço e sem documento, que ninguém vai te receber. Agora, a partir do momento que você coloca isso no papel, que você regulamenta isso, a coisa muda. Você passa a ter nome, você passa a ter endereço, você passa a ter aí a possibilidade de ser recebido, de ser ouvido por essas lideranças aí, né, estabelecidas nas Forças Armadas. Caso contrário, não tem. Mas daí fizeram uma brincadeira, né? Eu acredito que seja uma brincadeira, não pode passar disso, né? Que os intervencionistas não precisam de líderes, né? Eles não precisam de líderes. O intervencionismo já é uma liderança, quer dizer, um absurdo total, né? A pessoa escreveu um jargão tão imbecil desse,
né? E pior, os intervencionistas são como gafanhotos. Gafanhotos. Bom, a não ser que essa gente esteja pensando em invadir algum milharal, né, alguma horta, alguma coisa do tipo assim, eu acho até que pertinente, mas em se tratando, né, da situação complicadíssima, burocrática, jurídica que vive esse país, eu acredito que vai ser preciso cérebro e não vai ser um cérebro de gafanhoto que vai resolver esse problema. Grande abraço a todos, bom final de semana.